senador Magno Malta, pelas redes sociais, convocou a população para as manifestações pelo impeachment de Lula, marcadas para o dia 16 de março. Magno Malta disse: "Atenção, Brasil, estão fazendo pé de meia com o dinheiro público. Já passou da hora do povo ir às ruas para exigir o impeachment de Lula. Vale lembrar que Dilma foi afastada do cargo por irresponsabilidade fiscal apontada pelo TCU. Agora, o mesmo órgão denuncia irregularidades gravíssimas no governo Lula. Por isso, vamos às ruas em defesa do nosso país e da democracia. No dia 16 de março, o Brasil mostrará sua força. Não aceitamos corrupção nem abusos." O senador apontou que as promessas de Lula durante a campanha, como a picanha e a cervejinha, não apenas não se cumpriram, como os itens ficaram ainda mais caros. Ele apontou que a carne está sendo financiada em prestações e disse: "Agora chegou a hora do fora Lula." Magno Malta mencionou a decisão do TCU, que suspendeu o programa Pé de Meia e disse: "Então está na hora do impeachment do senhor Lula. Dia 16 vamos todos para a rua. O Brasil na rua, 16, pelo impeachment do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, esse desalmado que já destruiu, juntamente com a sua corja que está de volta nesse governo, o nosso país. É hora de voltar para a rua." Magno Malta lembrou: "Não se esqueçam que foi o TCU que deu o pontapé inicial de fato, afirmando a pedalada fiscal da Dilma. Essa pedalada do pé de meia que aqueles que foram indiciados pela Lava Jato por tentar fazer o pé de meia deles com dinheiro público. Eles voltaram e estão na ativa. E chegou a hora, então, de quem já violou muito mais do que a Dilma a lei de responsabilidade fiscal receber também o seu impeachment. É hora do povo brasileiro não recuar. É hora de nós agirmos." Bem, uma outra coisa muito triste. O Brasil está completamente informado de que a carne, o preço ficou tão alto, não tão somente da picanha, que é a vedete das carnes, né? Essa nem se fale o preço dessa joia, né? Dessa pérola encontrada no fundo do mar de alto valor, que é a picanha, que seria dada aos pobres com a gordurinha e uma farinhazinha e uma cervejinha. Essa nem se fale o preço. Todas as carnes, tem açougues vendendo carne à prestação. Olha onde nós chegamos. Dividindo em 4, 5 vezes a partir de uma compra de R$50 no cartão de crédito. Que situação vergonhosa o Brasil chegou. Todos os limites ultrapassados. Agora chegou a hora do fora Lula, quando o Tribunal de Contas da União dá conta de que o pé de meia, antigamente, eu quero dizer uma coisa para vocês, quando eu era menino, e que alguém trabalhava, estava construindo sua casinha, arrumou seu primeiro emprego, estava prosperando seus negócios, havia um adágio popular, ainda existe: fulano está fazendo seu pé de meia, fulano está fazendo seu pé de meia, quer dizer, está melhorando, está prosperando. E hoje, o projeto Pé de Meia é um assalto aos dinheiros públicos. Então vocês estão fazendo pé de meia com dinheiro público. E o TCU, então, detecta essa lesão no erário público e manda suspender uma lesão à lei de responsabilidade fiscal. Então está na hora do impeachment do senhor Lula. Dia 16, vamos todos para a rua. O Brasil na rua, 16, pelo impeachment do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, esse desalmado que já destruiu, juntamente com a sua corja que está de volta nesse governo, o nosso país. É hora de voltar para a rua depois dessa atitude do TCU. Não se esqueçam que foi o TCU que deu o pontapé inicial, de fato, afirmando a pedalada fiscal da Dilma. Essa pedalada do pé de meia, que aqueles que foram indiciados pela Lava Jato por tentar fazer o pé de meia deles com dinheiro público, eles voltaram, estão na ativa, e chegou a hora então de quem já violou muito mais do que a Dilma a lei de responsabilidade fiscal receber também o seu impeachment. É hora do povo brasileiro não recuar, é hora de nós agir.
Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindor Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitos sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, e o inquérito passa de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas permanece confiscada sem base legal. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo, e a atual relatora é a ministra Isabel Galotti. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org.